Olá, seja bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje nós estudaremos ortografia e veremos el acento gráfico. Eu já inicio com algo que eu considero muito importante e você tem que ter isso anotado, tem que ter isso memorizado. Então vamos lá. Importante. En español, el acento gráfico, llamado tilde, tiene la simple función de señalar la sílaba tónica de la palabra. No abre ni cierra el timbre de las vocales, como em português. Então, vocês conseguiram entender isso, pessoal? É muito importante vocês terem em mente que a principal função do acento gráfico, né, la tilde, é indicar a sílaba tônica. Então, ponto, você viu ali o acento, aquela é a sílaba tônica. Então, não é que nem no português que ela serve para abrir ou fechar sons. Ó, eu vou colocar um exemplo. Então, eu tenho aqui a palavra em espanhol, café, café, cólera, colera. Então, mesmo tendo aqui o acento, né, la tilde, a letra E não vai ter som de E, como acontece em português. Então, o acento indica sílaba tônica. Se você tirar o acento, fica café. Colocou acento, café. Tirou acento, colera. Colocou acento, cólera. Mas o som permanece igual. Nota. No existe en español el acento circunflejo del português, né? Aquele famoso chapeuzinho do vovô que as pessoas falam. Por eso, escribimos en español palavras como énfasis, sinônimo, francês e etc. Tampouco existe en español la crase. Isso é típico do português, já que essa señal indica la fusión de la preposición a e el artículo la. Então, vou colocar aqui um exemplo. Então, um exemplo em espanhol. Voy a la panadería. E em português, vou à padaria. Então, em português, é algo automático. A gente fala assim, vou à padaria. Porque quem vai a algum lugar. Então, preposição a. E a padaria é um substantivo feminino singular, exige o artigo a. Então, para a gente não falar em português, vou a padaria, né, ficaria algo desagradável, vou a padaria, então há essa fusão, e aí coloca-se a crase para indicar que aí tem dois as. Então, vou à padaria. Em espanhol, voy a la panadería. Isso não acontece. Voy a la panadería. Então, como não é necessário, não existe crase em espanhol. Agora, regras generais. Então, entendo as regras gerais, que aí em outro vídeo eu vou colocar regras mais detalhadas. Então, nós temos aqui as palavras agudas, graves, que também podem ser chamadas de llanas, e esdrúxulas. Então, vamos lá. As agudas, elas têm acento na última sílaba. As graves, ela vai ter o acento na penúltima sílaba. E as esdrúxulas, o acento na antepenúltima sílaba. Então, acento em la última sílaba, agudas. Acento em la penúltima sílaba, graves. Acento em la antepenúltima sílaba, esdrúxulas. Olha os exemplos aqui abaixo. Melón. Então, tem um acento no on, né, no o. Por quê? Porque olha aqui embaixo no final. Porque são terminadas em vocal N e S. Então, todas as palavras agudas terminadas com vocal N e S, então elas têm que ser acentuadas. Então, melón termina com N, por isso é acentuada. O segundo exemplo, estás, termina com S, tem que ser acentuada. Peru
termina com uma vocal. Então, tem que ser acentuado. Agora, olha como ficou simples. Palavras graves. Então, lá embaixo, diz assim: todas são acentuadas quando terminadas em consoantes, exceto a consoante N e a consoante S. Então, vamos ver os exemplos. Árbol. Árbol termina com a consoante L. Então, já que não é N nem S, vai ter acento. Açúcar. Açúcar termina com a consoante R. Como não é N nem S, então vai ter o acento. Lápis. Lápis terminou com a consoante Z. Então, se terminou com a letra Z, não é N nem S, então tem que ter o acento. E as esdrúxulas? As esdrúxulas é a mais fácil. Todas que forem esdrúxulas, né, ou seja, que a sílaba tônica seja a antepenúltima sílaba, todas vão ser acentuadas. Exemplo: rápido. Rápido. Ó, esse rá é a antepenúltima sílaba. Então, você vai contando do final, última, penúltima, antepenúltima. É a sílaba tônica, tem que ser acentuado. Química. Química. Tem que ser acentuado. Se você não acentuar, é provável que as pessoas identifiquem que é um erro de gramática, de escrita, né, de ortografia, mas a pessoa lendo sem acento ficaria química. Então, fica muito estranho. Então, química. E no último exemplo, América. América. Então, tem que lembrar dessas regrinhas. Essas regrinhas são bem simples, na verdade, de se memorizar. Outros exemplos aqui. Exemplos. Ojalá. Ojalá. Então, é uma palavra aguda terminada em vogal. Então, tem que ter o acento. Ratón. Ratón. É uma palavra aguda terminada em N. Además. Además. É uma palavra aguda terminada em S. Táxi. Táxi. Essa não precisa de acento. Por quê? Porque é uma palavra grave terminada em vocal. Então, quando se termina em vogal, não é necessário colocar acento. Último. Último. É uma palavra esdrúxula e todas as esdrúxulas têm que ser acentuadas. Ojo. As palavras agudas, graves, ou llanas, depende do livro que você estiver estudando, e esdrúxulas, correspondem respectivamente a las palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas do português. Então, se você tiver alguma dificuldade de entender agudas, graves e esdrúxulas, vai lá dar uma consultada no livro de gramática de português e vejam oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Importante. Em espanhol, também há palavras sobresdrúxulas. São aquelas que têm o acento prosódico e a sílaba anterior a la antepenúltima. Siempre llevan tilde e esta regra não existe em português. Nossa, professor, agora você me deixou confuso, não entendi nada. Gente, a gente não viu no slide anterior que nós temos nas regras gerais as palavras agudas, llanas, né, ou graves, e as esdrúxulas. Lembra que as esdrúxulas as que levam acento antes, ou melhor, antes não, na antepenúltima sílaba, então, última, penúltima, antepenúltima. A sobresdrúxulas é justamente isso, é anterior à antepenúltima. Então vamos lá, vamos ver aqui os exemplos. Exemplo, cómpramelo. Então observem, com, pra, me, lo. Então nós temos o lo, que é a última, me, a penúltima, o pra, que é anterior à penúltima, e o com, que é a sílaba tônica aí, cómpramelo. Então essa é uma palavra sobresdrúxula. Pídeselo.
Pídeselo. Dificilmente. Dificilmente. Ultimamente. Ultimamente. Isso realmente não existe no português. Atención. Las palabras sobre esdrújulas pueden ser adverbios, que se forman cuando a un adjetivo se le añade el sufijo mente. Si ese adjetivo cuenta con una tilde de origen, se mantiene esta tilde cuando se agrega el sufijo. En caso contrario, si el adjetivo no tiene tilde, la palabra sobre esdrújula que se forma não llevará tilde. Então, foi o caso dos exemplos anteriores que eu dei. Eu coloquei lá dificilmente e ultimamente. E por que tem acento ali? Porque a palavra original é difícil, difícil, e tem acento. A segunda palavra era último, último, e último tem acento. Então, quando a gente acrescenta esse mente, dificilmente, ultimamente, os exemplos, os acentos, perdão, eles continuam. Ó, vou colocar um exemplo aqui. Com acento, nós dizemos geneticamente. Geneticamente. Então, a palavra de origem era genético. Genético. Como tem o acento, né, como tem a tilde, a gente acrescenta o mente, mas o acento permanece. Geneticamente. E sem acento, vamos lá. Amablemente. Então a palavra de origem era amable. Amable não tem acento. A gente acrescenta o mente e fica amablemente sem acento. Observação. No te pierdas la próxima clase sobre acento gráfico. Allí aprofundizaré el tema como el acento diferencial, palabras compuestas, cambio de acento tónico, pérdida del acento gráfico, encuentro vocálicos e casos especiais. Nossa, professor, como assim casos especiais? Vou dar aqui um exemplo. Exemplo, chofer, chofer. Então, na Espanha, quando vocês forem na Espanha, é mais, digamos, preferível, até usei a palavra preferivelmente, né? É preferível que se diga chofer lá. Mas você pode escutar, por exemplo, chofer, chofer. É preferível nos países da América. E quando eu digo é preferível, significa que você pode ir para um país escutar de um jeito e para um outro país escutar de outro. E os dois vão estar corretos. Mas aí eu vou aprofundar essa questão de acento diferencial na próxima aula. Eu vou explicar mais a fundo sobre palavras compostas. Eu vou explicar sobre a mudança do acento tônico. Às vezes se perde o acento gráfico, né? Então a palavra sofre uma alteração e perde o acento. Vou explicar sobre o encontro vocálico. E aí eu vou aprofundar um pouquinho mais, vou dar mais alguns exemplos, melhor dizendo, sobre esses casos especiais. Obrigado se você assistiu até aqui esse vídeo. Siga-nos no Instagram e no Facebook também. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para dar uma ajuda aí no canal. Bons estudos e até a próxima!